Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Ângulo. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Moderação, Ana Evangelho. Política de Saltos Altos no Rádio Clube de Ângulo. Olá, muito boa tarde, bem-vindos a mais um Política de Saltos Altos e no arranque deste programa, Cláudia Cardoso, a campanha eleitoral. Bem, boa tarde Ana, boa tarde à Judite e à Graça e também aos nossos ouvintes. Pois estamos em plena campanha eleitoral, não é? Aproximar-nos do seu final, aliás, e muito próximo das eleições. E esta campanha eleitoral, na minha opinião, fica marcada por uma série de questões que têm surgido, não é? Por um lado... Fete-daivas. Também, fete-daivas. Por um lado, a questão que já muito se fala, mas que se continua a ver muito presente, não é? Das formas de fazer campanha não terem mudado significativamente, não é? Todos os partidos, talvez o Bloco de Esquerda tenha evitado mais isso, tanto quanto foi dado ver, mas a generalidade dos partidos a apostar nos métodos tradicionais, não é? Nas arruadas, nos comícios, nos jantares, nas visitas a feiras, nos desfiles, enfim. O que não deixa de, por um lado, são formas bastante marcadas e anacrónicas de fazer campanha, mas, por outro, algum efeito devem surtir para os partidos não as abandonarem. Sobretudo, digamos, os dois maiores partidos continuam a achar que isso é uma forma válida de fazerem chegar a sua mensagem. E o Chega? No entanto, eu acho que nesta campanha, sobretudo, se tem notado muita mais dificuldade de persuasão. Ou seja, até a atender pelas sondagens que já discutimos aqui, valem o que valem, mas repara-se que as pessoas já não são tão sensíveis aos métodos de persuasão tradicionais. Talvez porque as ideologias também estejam bastante colocadas em causa, não é? E esta eleição também é uma eleição muito marcada por dois blocos. Poder-se-á dizer a esquerda e a direita, que são coisas que já, enfim, há quem diga que já não existem, não é? Da forma como existiram anteriormente, até porque se consultar qualquer eleitor que tenha a paciência de consultar as dezenas, centenas até, de páginas dos programas eleitorais, percebe que há medidas que até são praticamente transversais a quase todos os partidos, com nuances diferentes na sua forma de aplicação, mas a medida que pretendem implementar é muito semelhante. E isso torna as ideologias mais rarefeitas, ou seja, deixa de haver aquela ideologia que se considerava nos anos 70, 80, pura de direita ou de esquerda, e começa a haver mais a pessoalização. E eu acho que nessa campanha isso também se tem feito notar, a pessoalização no candidato, sobretudo, obviamente, nos líderes partidários e num ou outro mais destacado. Por outro lado, depois é uma campanha também, claro, marcada pelos casos, pelos casinhos que vão surgindo, um pouco como cogumelos a rodear cada um dos candidatos. Uns, obviamente, no caso de Luís Montenegro, o que já vinha antes das eleições, o que motivou que houvesse eleições, portanto, continua diariamente a surgir notícias sobre a questão da sua empresa, da Spinum Viva. Ainda ontem a RTP e o Expresso davam nota de que a Spinum Viva continua a ter sede em casa de Luís Montenegro. Notícias também sobre questões de bens de Pedro Nuno Santos, a própria questão que surgiu há poucos dias com o súbito, digamos, a má disposição do André Ventura, que vai para o hospital também a fazer quase, a criar diretos nas televisões todas à volta da situação, enfim, que é uma situação desagradável, mas que efetivamente pode acontecer, sobretudo a quem está sujeito a muitas horas de arruadas e de conversa. E, portanto, eu julgo que basicamente as grandes novidades que se têm ressaltado aqui, com mais surpresa, é, por exemplo, a questão de Paulo Raimundo. Entre os debates entre os líderes partidários, Paulo Raimundo começou por ser uma figura muito apagada e com muita dificuldade de afirmação, tem sido uma das revelações mais interessantes, sobretudo ao nível dos debates entre os líderes, porque tem demonstrado, e mesmo na rua, mas tem demonstrado até um certo sentido de Estado na sua postura, e que eu acho que neste momento
Paulo Raimundo, como líder, vale mais do que o próprio partido. Aliás, a votação da CDU, como vocês sabem, é bastante residual, é baixa, muito baixa, inclusivamente para o que foi noutras alturas da nossa democracia. E Paulo Raimundo tem sido uma figura que me surpreendeu pela positiva e que, por isso, gostava de assinalar aqui. Graça Silveira, uma campanha com ou sem grandes surpresas? Bom, eu devo dizer que uma das surpresas agradáveis desta campanha foi, de facto, o Paulo Raimundo. E como a Cláudia dizia, as campanhas estão muito focadas no líder, e isso é expectável quando temos líderes carismáticos, como é o caso do André Ventura no Chega. Não seria de esperar no PSD. Digo AD e no PS, porque nenhum deles são verdadeiramente líderes carismáticos, apesar de serem líderes que dominam a máquina partidária. Qualquer um deles, tanto Montenegro neste momento lidera bem e está consolidado e é consensual na máquina partidária do PSD, e ajudem-me. O Pedro Nuno Santos. Obrigada. O PNS também. Aquilo que os comentários políticos fazem é de que, efetivamente, ele domina a máquina partidária, ele domina as bases, ele domina a militância, e isso vê-se na sua relação com o poder autárquico, que é aquilo que nós consideramos a máquina base do partido, mas não tem carisma. Não tem golpe de asa. Ao contrário do PCP, que sempre foi comunitário pela sua própria ideologia, era a massa que funcionava, e Paulo Raimundo, out of the fucking blue, que nas últimas eleições estava completamente apagado, é a verdadeira, eu concordo com a Cláudia, é a revelação desta campanha. Muito mais seguro, passa uma imagem até de um líder alegre, com uma imagem de leveza na rua, PCP, né? E que, como a Cláudia dizia bem, não critica os outros partidos, e ao contrário da maior parte dos outros, que uns correm, outros andam de moto e outros andam a jogar vôlei, ele não. Ele está muito focado nos problemas do país, nos problemas que as pessoas sentem no dia-a-dia, e sempre a chamar as bandeiras do PCP, o Estado Social, a saúde, a educação, as questões laborais, no fundo a fazer uma campanha que, como todos criticam, que é, temos é que discutir os problemas do país, temos é que falar das questões que temos para resolver, mas quando chegamos à hora da campanha, ninguém fala dos problemas do país, ninguém fala das soluções que tem para os problemas do país, querem as percepções, a percepção de que é muito jovem e másculo e dinâmico, e que é uma pessoa simples, que até joga vôlei com os amigos, especialmente em Espinho, onde temos o problema da Spino Viva, em que quer-se passar uma imagem de simplicidade com os amigos, que eu sou uma pessoa... eu devo dizer também que é uma revelação desta campanha, o tal filho mais velho do Montenegro, que lembram-se que a gente falou aqui que tinha sido acusado também de uma nova empresa que era proteína de minhoca ou qualquer coisa, depois veio saber que era uma tese de mestrado. O tal filho mais velho da tese de mestrado, ontem falou na televisão, e eu só pensei porque é que ainda tem alunos de mestrado daqueles. Não sei como é que... Não sei como é que Montenegro e a sua esposa fizeram uma produção daquelas. O miúdo é giríssimo. Contraria as regras da genética. Giríssimo. Falava com uma serenidade, com um sentido de estado até para um puto daquela idade. Olha, fiquei muito impressionada. Pode ser uma das revelações desta campanha. Mas não vai a votos, vai. Contribui para os votos do pai, porque ele disse logo, se houver uma comissão de inquérito e eu tiver que ser chamado para ir falar, estou muito disponível. E ainda lhe perguntam, mas então, e o seu pai defendeu os filhos? Ele, claro, com certeza. É pai, qualquer pai, aquilo que faz é defender um filho. Ele teve uma prestação fantástica. Bom, avante. Avante não é camarada. Mas podia ser. Para alguém há de ser, porque parece que o PCP vai melhorar uma coisinha. Mas eu acho que a dificuldade de persuasão que a Cláudia referia deve-se, de certa forma, ao facto de não ter passado tempo suficiente entre as últimas eleições e estas para que alguma coisa verdadeiramente tenha mudado. Ou seja, mesmo
que o Governo tenha implementado uma série de medidas, ainda não vimos as consequências dessas medidas, ou seja, vamos começar o novo ano letivo com alunos que vão ter professores com os quadros preenchidos, com as escolas sem problemas. Vamos ter um verão calmo em termos de urgências nos hospitais. Vamos ter um verão calmo em termos dos incêndios. Ou seja, há toda uma série de dúvidas que são exatamente as mesmas que tínhamos há 4 anos e, portanto, há um ano atrás. E, portanto, os partidos podem dizer vai ser assim, vai ser assado, mas não houve tempo para sentir as consequências. E de resto, e também, e acho que isso a favor da AD, foi não ter havido tempo para as consequências do enorme trambolhão na economia. Ou seja, tivemos uma queda de 0,5% apenas num trimestre, quando se prometia um crescimento de 4%. E acho que isso também justifica o facto da economia ter sido um ausente desta campanha. Judite, concorda com o que foi dito pela Cláudia e também aqui pela Graça quanto à revelação aqui desta campanha de Paulo Raimundo? Boa tarde, Ana. Boa tarde também, Cláudia. Raimundo e o filho mais velho do mundo. Graça Silveira. Eu abstenho. E cumprimento também os nossos ouvintes. Ora, sim, até certo ponto concordo com elas, porque, na verdade, esta campanha tem sido um pouco à semelhança das outras campanhas, como as outras campanhas têm sido feitas tradicionalmente, portanto, com base na televisão, nas entrevistas em televisão, nos debates, nas arruadas, portanto, não mudou muito. Agora, o que me parece que nenhum partido... Tem sido uma campanha onde tem havido muito taticismo, porque até agora nenhum partido, nenhum líder partidário ousou falar de grandes reformas, que era o que se pretendia também ouvir da parte deles, era que reformas é que são urgentes operar em Portugal, neste país, e o que é que eles pretendem e o que é que eles pensam sobre isso. E, na verdade, não se tem ouvido grande coisa. Agora, relativamente aos líderes partidários, sim, Paulo Raimundo tem sido, na verdade, uma agradável surpresa, mais pela forma, pelo conteúdo. Na verdade, se ouvirmos bem, portanto, continua a ser a mesma cassete de sempre e as bandeiras do PCP continuam a ser as mesmas, não mudaram grande coisa, mas a forma como Paulo Raimundo aborda as questões é que tem sido bastante diferente. Tem sido muito mais sereno, muito diferente dos anteriores líderes, tem abordado as questões de uma forma muito serena, com sentido de humor, com alegria, como já foi dito aqui pela Graça, e, portanto, tem, na verdade, sido uma agradável surpresa. No entanto, e apesar disso, ainda em termos de sondagens, não tem descolado muito dos resultados que teve há um ano atrás. Mas, como eu já disse aqui, eu sou muito cética em relação às sondagens, não confio muito nelas, porque elas são uma fotografia do momento, portanto, elas traduzem aquilo que se passa naquele dia. Tem havido sondagens diárias que nos mostram aquilo que as pessoas inquiridas naquele dia pensam. Agora, claro que daqui até às eleições, o que conta mesmo é o dia das eleições, e há ainda pessoas que estão muito indecisas, há pessoas que mudam o seu sentido de voto e, portanto, o que se passa neste momento não é necessariamente aquilo que se vai passar no dia das eleições. E é nesse aspecto que eu digo que Paulo Raimundo ainda não descolou, mas não quer dizer que depois não venha a descolar e que o PCP não possa ter um resultado substancialmente diferente daquilo que teve. Em relação aos outros partidos, nomeadamente aos partidos, enfim, à coligação AD e ao Partido Socialista,
em termos de sondagens há uma diferença, mas lá está, há a diferença hoje, quarta-feira, dia em que estamos a gravar o programa, mas isso não é necessariamente aquilo que vai acontecer no domingo. O que me parece é que, e tal como eu também previa, fala-se muito dos casos e casinhos, sobretudo a AD e o PS, há um esgrimir de acusações, mas também neste momento não se verifica que o caso de Luís Montenegro e da Spinum Viva esteja a perturbar muito a campanha da AD, porque em termos de sondagens isso não se está a verificar e, portanto, creio que os portugueses decidiram levar a sério aquela frase de António Costa que diz que há política o que é da política e há justiça o que é da justiça. E, portanto, estão a aguardar que a justiça se faça e que o caso da Spinum Vivo seja, enfim, depois averiguado e resolvido. E a política o que é da política, porque este governo, que durou apenas um ano, estava a fazer, no entender da maioria dos portugueses, um bom trabalho e, portanto, não querem misturar as coisas. Mas, infelizmente, tem sido um esgrimir de casos e casinhos, quer de um lado, quer do outro, que são desnecessários e que não é isso que os portugueses querem saber. Os portugueses querem saber é como é que vai ser a gestão deste país daqui para a frente. Querem saber é o dia seguinte. Exatamente, é isso que lhes interessa e já mostraram isso de uma forma muito, muito clara, que querem estabilidade, que a estabilidade é importante porque vivemos uma conjuntura económica complicada, as relações globais e querem uma boa execução do PRR. É isto que interessa à maioria dos portugueses. Cláudia Cardoso, o PS arrisca aqui o pior resultado das últimas décadas? Pois, aqui na região. Isto é assim, é difícil, estás a perguntar a nível nacional. A nível nacional, exatamente. Enfim, eu ainda faço futurologia, não consigo ainda. O que se percebe das sondagens é que há para todos os gostos, não é? Tem havido, sobretudo na primeira parte da pré-campanha e da campanha, sondagens que davam uma vantagem à AD. Depois já houve sondagens posteriores em que o PS surge mais bem destacado, a crescer mais do que a AD, estagnou, mas isso é como nós já aqui conversámos, as sondagens são difíceis enfim, nos últimos anos muitas vezes não acertam com o resultado e desviam-se. Até porque essa sondagem que foi divulgada da Aximase diz que cerca de 40% dos inquiridos não está certo de que partido vai votar. Ora, 40% de indecisos, que é, claro, na altura que estamos, e essa sondagem da Aximage é muito recente. Nesta o PS já está com 31,9%, agora é a AD que está com 28,1%, mas já houve outras que querem exatamente invertir esse resultado, a AD com 31% e o PS com 27%, 28%, portanto, enfim, isto eu acho que também haverá muito, e os dois maiores partidos, digamos assim, estão a trabalhar neste sentido de tentarem arrebanhar para a questão do voto útil, não é? Para que as pessoas, à última hora, mesmo que tenham uma simpatia pela IEL ou pelo Chega, procurem votar nos partidos que efetivamente poderão ter condições de formar governo. Não sei, não consigo dizer. Achas que vai haver um apelo ao voto útil? Acho que sim, acho que naturalmente já de forma encoberta. Aliás, a IEL outro dia, cerca de 2 dias atrás, dava por certo que a AD venceria. E claro que aquele discurso era um discurso dos namoradinhos envergonhados. Exatamente, dos namoradinhos envergonhados. E com o CDS cheio de ciúmes. Já era assim a fazer só piso para, olha, somos nós os que podemos casar e formar família, não é verdade? E portanto, isto acho que é uma das questões que o eleitorado também pondera, não é? A questão da estabilidade governativa, mas não no sentido que eu dizia da estabilidade que este governo provocou, até porque se a gente olhar para a área da saúde houve tudo menos estabilidade. O PS teve erros de governação quando governou anteriormente e geriu a saúde, mas nunca se viu o descalabro que se vivenciou
neste último ano na matéria de Mas saúde. Luís Montenegro assumiu isso Agora, e disse que era um dos aspectos que tem que melhorar. Mas o Sim, mas diz que não a vai tirar. Diz que não, exatamente, ainda outro dia disse Ela é uma mulher que ia vamos manter ver. e que ela trabalhava Não, muito. depois daquelas elogios que ela fez, trabalhava é muito, impossível. trabalhava muito e trabalhava 24 horas, portanto, disse isso da ministra, Dado Pedro e Cal, uma ministra que revelou, que, enfim, até na Páscoa nós tivemos cerca de 18 serviços de urgência em todos os países encerrados, obstétrica, pediátrica e... Mas o Ventura teve sorte. Foi logo atendido. Não, o Ventura não só foi logo atendido, como foi no urgentíssimo. Foi um imigrante público e o médico era imigrante. É o cúmulo da ironia, não é? Podes o cúmulo da ironia. Pode ser que ele agora se... Mas aquele imigrante ele gosta, que é bloco de leste, branquinho, Exato, de olhos verdes. sim. Ele não gosta daqueles Formação em pequeninos, medicina. aqueles pequeninos Aqueles mais ali ratos mais da Índia, esses é que eu não gosto muito. Os nepaleses também, não. São todos iguais os imigrantes? Não. Para o Ventura há uns mais iguais de outros, não é? Porque... Pronto. Agora, há coisas que nesta campanha realmente têm estado afastado. Um dos assuntos que eu não vejo ninguém falar, a Graça falou bem da questão da economia, porque também concordo que teve a ver com... Claro que a AD ainda tem interesse em falar nisso, porque os resultados pioraram, mas, por exemplo, a sustentabilidade da segurança social é um assunto, e aqui também estou a envolver o PS e os partidos em geral, que tem-se evitado falar disso. Ninguém consegue arranjar isso, solução, obviamente, Cláudia. está bem. A questão mas é esse essa. É um assunto que nos preocupa a todos. Nós sabemos certeza. como é que está o envelhecimento da população. Cada vez as pessoas vivem mais tempo, e ainda bem, mas depois isso implica mais reformas. Para haver mais reformas tem que haver mais população ativa. Os jovens imigram, portanto, como é que a gente vai gerir isso? Isso é um assunto... Por isso eu dizia que as grandes reformas, ninguém quer falar nelas. Pronto, e se vocês pegarem... Não, falou. Se vocês pegarem, como eu disse há no bocado, almoço do PSD... Os históricos. Foi com os históricos, foi os notável e históricos, mostrou a união do partido. Sim. E o contributo de todos. E o que é que o Dom Sebastião disse? Não, Judite, não. Faltavam. Não, estavam os líderes, os anteriores, está bem, mas tu já viste vários notáveis do PSD a criticar até a recandidatura do Montenegro. Mas aquilo é uma bolacha, é uma bofetada de luva branca que ele está a tentar dar aos críticos internos que teve. Não, mas não é só isso. O Pedro Passos Coelho foi lá e disse claramente isto: meus senhores, nós queremos uma maioria para ter estabilidade governativa, mas estabilidade governativa sem reforma é quase com luxo de nós querermos ter o poder pelo poder. Mas eu não estou a dizer que eles não pensem em reformas, só que não ouçam se elas... Nem Luís Montenegro. O Ângelo Correia é o cérebro do Pedro Passos Coelho. Disse que vocês. o Luís Montenegro estava agarrado ao poder. Aliás, frisou completamente. E também disse que a culpa não era só dele. Fernando Medina contestou a atitude de Pedro Nuno Santos. Portanto, isso é... Mas a questão tu também tens o José Silva Peneda. Se formos, se quisermos arranjar nomes, arranjamos de um lado e do outro. Tu tens o Miguel Pallares Maduro, todos cara. Mas vamos pôr as coisas de uma forma clara. É verdade que o sistema da reforma social tem que ser pensado. Mas é difícil. Como é que tu arranjas uma solução milagrosa para uma fazer coisas fáceis ou coisas difíceis? Não é isso. Mas já passaram vários e ninguém conseguiu. Porque uma e este governo num ano tinha que ter conseguido, obrigatoriamente. Não, ainda estou a dizer que tinha que ter conseguido, Judite. Ainda estou a dizer nada disso. E estou a dizer que este é um dos assuntos que devia estar em cima da mesa para ser discutido por todos. As grandes reformas é que deviam estar a ser discutidas e não os casos e casinhos, que é o que tem. Esse é um dos assuntos, como o da justiça, por exemplo, que deveria haver um pacto. Mas eu é que estava falando de graça. Entre os diferentes... Peço desculpa. Eu concordei. Imagina como é que vou acabar de falar dessa maneira. Ainda por cima estou com problemas então já te deixamos, não queremos que fiques a meio. Ninguém quer ficar a meio. Deixamos aqui. Já vou terminar. Para além da questão da segurança social, que acho que é importante e não vejo, aliás, nem sequer vejo nos programas eleitorais, ainda andei à procura, mas não vi. A questão da política habitacional do país, que é, como vocês sabem, que está para as ruas da amargura, não há habitação. Também tem falado disso. Pronto. Não é uma coisa, não é de solução imediata. Sim, mas é algo que devia ser claro, debatido e nós, o que eu acabo por constatar, e é o que vos estava a dizer há bocado, nós corremos os programas de partido, por exemplo, nas áreas da habitação, da imigração, da saúde, o que eu vi, comparando, foi que o PS tem mais e tem melhores medidas mais incisivas. Mas, por exemplo, na Justiça, o PS tem o dobro das medidas. Na Segurança Social, sim, mas não tem mais medidas...
Vou concretizar. Mas a AD, por exemplo... Não, o dobro das medidas e vais concretizar, ninguém fala mais aqui, Cláudia. Ana, queres que eu Seriously? concretize? Eu não. Tu não. Não, eu imagino. Mas depois o vais falar ao mesmo tempo que eu próprio. Mas, por exemplo, na área da educação, 2 partidos que são tão diferentes, não é? As medidas são aproximadíssimas. Aliás, há umas exatamente iguais, até na sua redação. Eu outro dia, por acaso, não sei se vocês viram o Ricardo Araújo Pereira a gozar com isso, não foi com as medidas da educação, mas a gozar com a forma como diziam, como os candidatos apresentavam até os próprios slogans de campanha, que eram muito semelhantes. Claro que são. E é isto que nos como une é que o que mas, nos separa. mas, ó Judite e Graça, vocês vejam o seguinte, nós que até somos eleitoras informadas, como é que uma pessoa que não é tão informada, que não procura, vai distinguir? Não distingue. Não distingue. Não é assim que as pessoas... Como é que vai fazer? A E o maioria Chega, chega uma não vota compilação assim. das coisas do PS e do PSD, que dá, desta vez já estão um programa maior de de 300 sempre. Tem o maior páginas. de Já sempre. tiveram 9. Tem Agora agora tem mas 16. também já tiveram um deputado, depois tiveram 12, já tiveram 50. Mas Vamos agora, ver o que é que vão ter agora aquilo que é o mais engraçado é que tu lês aquilo e parece que eles fizeram uma coletânea das medidas foi. todas do PS. Não é parece. Do A PSD. única parte que está errada não parece. É que Nunca, fizeram nunca mesmo. podes E depois discordar não é com só nada o daquilo. parecer, não é só o parecer. É que eles pegam nas medidas do PS e do PSD e dão aquele toque jeitinho. mais autoritário e pronto, está resolvido. Temos o programa de Chega. Pronto, mas jeitinho. eu fui interrompida, não disse nada do que queria. Posso começar a comparar a educação? Posso começar de novo? Pronto, estava lá. Graça Silveira, estamos aqui a falar efetivamente de um conjunto de fatores que leva aqui a esta indecisão por parte dos portugueses. Eu acho que uma das coisas que era importante para a decisão dos portugueses era a governabilidade, que é o grande problema que a gente tem em cima da mesa. É verdade que as medidas são muito idênticas, é verdade que as soluções são difíceis e os problemas cada vez mais complicados. E o da sustentabilidade do sistema da ação social é complicadíssimo. Temos uma população cada vez mais idosa que consome imensos recursos na saúde, com pessoas que se reformam aos 65 anos e que vivem até aos 95, 30 anos a pagar reformas. Portanto, tudo isto é complicado, com menos jovens, como a Cláudia disse, a contribuir. Portanto, não é fácil e percebo que não haja tempo até numa campanha tão rápida para abordarmos. E nesse tipo de assuntos como justiça, questões estruturais, acho que devia haver um pacto de regime para toda a gente contribuir e encontrar uma solução. Eu acho que neste momento, e em relação a estas eleições, aquilo que era fundamental era as pessoas perceberem como é que cada partido se posiciona em relação ao dia seguinte. Aliás, o Marcelo tem andado a pedir encarecidamente para os partidos serem claros como é que vão a jogo. Ou seja, o que é que estão disponíveis para viabilizar no dia seguinte. Porque da forma como nós estamos neste momento, em que temos uma tripolaridade, em que temos uma terceira força como o Chega, que representa 1/5 do Parlamento, com o nosso sistema eleitoral não é possível maiorias absolutas. Portanto, é preciso maiorias que se estabeleçam no dia seguinte, que permitam a tal estabilidade para que haja uma possibilidade de governo. E mais, é que depois do dia 18 de maio, durante 6 meses, não pode haver eleições. Quando acabarem esses 6 meses, já entramos no período de nojo. O período de nojo do Presidente da República, ou seja, 6 meses antes das presidenciais, em que o Presidente da República não pode mandar a fazer eleições. Portanto, temos quase um ano sem poder haver eleições. Portanto, não podemos ficar neste marasmo em que ninguém sabe como é que se vai conseguir encontrar uma solução governativa. Mas eu também percebo que tanto Pedro Nuno como Montenegro não querem avançar com uma solução para o dia seguinte, porque um deles, o que perder, muito provavelmente vai perder a liderança do seu partido. E, portanto, não pode assumir, não pode comprometer ninguém, não pode com as assumir, suas não pode decisões. se comprometer como é que o seu partido se vai posicionar no dia seguinte, porque podem já não ser o líder do partido e fazer com que isso aconteça. Mas a ver, porque aconteceu recentemente, a gente percebe o que é que eles farão. O Montenegro disse que não é não, portanto não quer o Chega. E o Pedro Nuno, obviamente, nunca faria... Não digo o contrário. Aliás, ia dar o salto seguinte para se o não é não e continua a ser o não é não que o Chega, o que é que resta de solução à direita? A Iniciativa Liberal. Ou o Iniciativa Liberal. Que, de resto... Não é? É o Partido Iniciativa Liberal. Eu pensei que era... Ok. Já aprendeu uma coisa. Não é. É o partido. É o PCP, é o Bloco, é o PSD, são todos a gente, como iniciativa é feminino, tem aquela tendência de pôr o A, mas é o Partido de Iniciativa Liberal. Pronto, não interessa. À frente. Até
a Iniciativa Liberal, o Rui Rocha, que há um ano atrás, vocês lembram-se, que mudou o look, foi pôr uns óculos mais novinhos, o cabelo cortado mais espetado para dar aquele ar de enfant terrible, agora já anda com uma indumentária mais institucional. Aparece de fato cinzento com gravata. Já disse a conversinha. Já deixou no ar aquela coisa, daquele namoro envergonhado de que eu estou dentro. O ano passado não queria falar sequer de coligações, queria ir sozinho, afirmar os seus princípios, ele até a sua ideologia. Levou tinta outro dia, aguentou a pose, não viste? Foi. De institucional. E já leiloou o fato de institucional e, portanto, e por incrível que pareça, o LIVRE para a esquerda é o equivalente. Tanto que exato. Naquele programa do stress o Rui Rocha disse que a criatura mais execrável, como é que ele até disse? Que era monocórdico e não disse chato, mas disse outra coisa qualquer, que era o líder do LIVRE. O líder do LIVRE, por sua vez, que nunca tinha feito arruadas nem campanha de rua, decidiu fazer campanha de rua. Portanto, mas ele tinha corrido mal. Mas ele é sempre bem educado. Portanto, aquilo que ele acaba por dizer, sem dizer, porque ele, com aquele seu discurso que temos que estar todos juntos, mas ele na realidade ele quer se assumir como a quarta força política. Ele quer ser o elemento de esquerda que antigamente era ocupado pelo Bloco, que era aquele partido com quem se pode negociar para uma coligação à esquerda. E estamos nisto, basicamente é o que está em cima da mesa e temos que resolver rapidamente a situação da governabilidade. Eu penso que num dia em que o PSD mude de liderança e que acabe o não é não ao Chega, até porque eu acho que o Chega nem sequer é esse papão todo, porque o Chega, se fosse para o governo, o que é que ele ia fazer? Ia perder parte do elan do partido de protesto de enfant terrible que o Ventura tem. Portanto, ia deixar de poder falar para o seu eleitorado assim. Ao contrário, muitos dos moderados de direita têm vindo a público dizer que mais preocupante é mesmo o Iniciativa Liberal, porque tem uma agenda muito clara daquilo que quer para a sociedade, muito mais liberal, com muito menos Estado social, ou seja, haver aquela tentação de que tem havido de privatização do Estado social, da educação e da saúde em particular, que quem tenha que pôr a bordo o Iniciativa Liberal encontre como desculpa as concessões que têm que ser feitas e que isso sim pode ser mais perigoso. Portanto, penso que mais do que o Chega ser um papão, eu acho que as pessoas não perceberam que para a governação de uma direita democrática moderada que nós queremos, a Iniciativa Liberal pode ser bem mais complicado. Judite Parreira, partilha da mesma opinião de que o pós-dia 18 de maio é efetivamente mais preocupante? Sim, claro, porque, como eu dizia há pouco, o que as sondagens nos dão agora não é necessariamente o que vai acontecer no dia 18 e, portanto, o dia seguinte é efetivamente um dia de grande ponderação, de grande responsabilidade. É evidente que a estabilidade está nas mãos do povo e o povo é que vai decidir o que é que quer, como sempre foi e pronto, e vai continuar a ser. Agora, claro que o Presidente da República já alertou várias vezes, tem vindo continuamente a repetir que recusará um governo que não dê garantias de ver o seu programa viabilizado, porque, como sabemos, o programa de governo é apreciado pela Assembleia da República, mas não é votado e portanto, pode perfeitamente depois disso ser objeto de uma moção de rejeição. E é isso que o Presidente da República tem alertado, que é preciso garantir que isso não aconteça, porque, como a Graça já explicou, depois, no prazo de mais ou menos um ano, não pode haver eleições, o que não significa necessariamente estabilidade, o facto de não poder haver eleições, porque pode haver contestação. E, portanto, é preciso que essa situação fique acautelada. Agora, seja qual for o resultado, e já percebemos isso, aliás, nem precisa de sondagens para percebermos que a geometria não vai variar muito e, portanto,
dificilmente algum dos partidos conseguirá maioria absoluta e para isso vai necessitar de fazer acordos de governação ou de incidência parlamentar que obrigam sempre a haver cedências, a haver negociações, porque nenhum partido vai aceitar fazer parte de um acordo sem ver algumas das suas propostas contempladas. Isso é perfeitamente natural, portanto, tem que haver uma cedência de parte a parte, seja qual for o partido que ganhe e que precise de fazer, enfim, acordo com outro ou com outros partidos. Aliás, já vimos isso quando foi da geringonça, que pelo facto enfim, de incluir o Bloco de Esquerda e o PCP, o PS teve que fazer algumas concessões. Portanto, isso é perfeitamente natural que possa acontecer, seja com a AD e o IL, seja com o PS e os outros partidos de esquerda. Por isso, é efetivamente necessário que as pessoas ponderem bem antes de votar, porque depois já é tarde. Pronto, e vamos aguardar pelo dia 18, esperando que a afluência às urnas seja grande. Há uns dias atrás pensava-se que talvez isso não acontecesse, que a abstenção fosse grande, pelo facto das pessoas estarem cansadas de estar constantemente a ir votar. Neste momento, e de acordo com os dados que já possuímos dos votos antecipados, que votaram mais de 333 mil pessoas, portanto, foi um valor muito superior ao que tinha acontecido nas últimas eleições, e isso dá-nos alguma perspectiva de que as eleições, portanto, que a abstenção não seja tão grande como aquilo que se pensava inicialmente. Vamos ver o que é que acontece. Portanto, ainda temos mais 2 dias de campanha eleitoral e os indecisos ainda vão pensar em quem é que vão votar e algumas daquelas, ou muitas das pessoas que já têm mais ou menos o seu sentido de voto decidido, ainda podem até lá descer, conforme aquilo que ouvirem dos partidos, nomeadamente dos cabeças de lista. Devo dizer aqui também, porque já se falou de Paulo Raimundo, e eu gostava também de falar de alguns outros cabeças de lista, nomeadamente Pedro Nuno Santos, que mudou um bocadinho a sua imagem de enfant terrible e que levou ali um vernizzinho. Está muito calmo, muito sereno, mas essa é uma imagem que não cola e que penso que até mesmo a nível do PS não é isso que as pessoas esperam dele. Esperavam o enfant terrible e não este arrumadinho, este todo certinho que não cola com ele. Sabes o que é um feio arrumadinho? Vamos ver o que é que lindinho. Acontece. Nós quando dizemos, ele é muito lindinho, um lindinho é um feio arrumadinho. O Chega está a vitimizar-se. Eu dizia há uns tempos atrás que acreditava que o Chega já tivesse atingido o seu pico de crescimento. Neste momento, por via dos conflitos com os ciganos e desta súbita doença mas antes da súbita, ele já estava em alta, convenhamos. Sim, mas eu acho que aquilo que tem acontecido com os ciganos tem vitimizado um bocadinho André Ventura e as pessoas gostam de vítimas, pronto, dizer o quê? E na sequência do último programa vamos falar agora nos próximos minutos. Não, eu quero falar um bocadinho da região, não? Ninguém fala das eleições e da campanha na região. Está a vossa consideração. Não sei se depois teremos tempo para falar do Papa e também se não falarmos hoje já não faz sentido. Sim, também se não falarmos hoje da campanha na região. Também é verdade. Também já não falamos na próxima semana. As eleições já são domingo. Quem escolheu os temas, que não fui eu, é que tenho que decidir. Cláudio. Não, eu quero dizer... podemos dar uma lambidelazinha em cada uma das coisas. Uma lambidelazinha. Cláudio, então vamos a isto.
Falar em labidelazinha, temos Começa o com a candidato da AD, que gosta muito de comer gelados. Não, e só, em relação à região, tem 2 ou 3 coisas que gostava de dizer. Uma delas é que, em relação ao Iniciativa Liberal, pá, eu vejo as imagens no telejornal. Triste, não conheço ninguém, não conheço o líder. Mas estavas à espera de conhecer. Está bem, mas é assim, o Barata é deputado pela Iniciativa Liberal. Todos nós sabemos que temos que fazer campanha quando somos deputados, temos que fazer campanha com os nossos quando estão. Mas tu também conheces o Barata. Está bem. Isso. Então já está respondido. Está bem, mas por exemplo, o Pedro Ferreira, que é o número 2 da lista, também nunca ouvi em lado nenhum. Portanto, aquilo que nós achávamos que era uma transição de liderança do Iniciativa Liberal na região, que pensámos todos que era pacífico, já começa a ter sérias dúvidas, será esse pacífico todo? Pronto. Em relação ao PS, epá, não percebo mesmo porque é que o número 3 foi escolhida a Renata Botelho Correia de São Miguel. Correia Botelho, que toda a gente diz, mas ela é muito conhecida pelo seu trabalho, foi deputada da cultura. Quer dizer, eu se não tivesse sido colega da Renata enquanto deputada, como açoriana, não a conhecia. Para mim era uma ilustre desconhecida. Ela é uma grande poeta, é isso que eu posso dizer. Pronto, olha, vai dizer poemas para a Assembleia. Não, estou a dizer. Não estou dizendo o contrário. Uma coisa onde ela se destaca. Mas aquilo que a pergunta é assim, geralmente o número 3 é da terceira capital. Não havia nenhuma mulher no Faial, Ana Luís? Isso tu é que podes responder bem. Eu digo tu também. Eu não. Tu também és PS, quer dizer, eu por PS, exemplo... Eu não estou nos órgãos de PS, mas que eu não tive digo ao envolvida. contrário, mas é uma coisa que uma pessoa, quem está fazendo análise política, se questiona. Sim, eu, por exemplo, acho que Ana Luís seria um nome perfeitamente plausível para um terceiro lugar. Ou até, por exemplo, como é que se chama a filha da Zoraida, que é deputada pelo PS na Horta, que também... mas que agora foi, pronto, provavelmente como é candidata à Câmara da Horta, a Inês. Como foi candidata à Câmara da Horta, provavelmente, mas também, who cares, também toda a gente diz que o número 1... Mas a Inês também não é assim tão conhecida, não é? Está bem, talvez mas até pelo menos é deputada. Mas ia buscar os votos dos faialenses, quer dizer, eu não acredito que vá haver um faialense que vá votar na lista do PS? Na lista do PS, para eleger a Renata. Sim, quer dizer, eu acho que o PS já tinha tido... Deviam dar um cartão vermelho. Não, o PS nos últimos anos no Faial já estava com pouco crédito. Muito brevemente, graças a Deus. E em relação ao Chega, e em relação ao Chega, que sempre houve aquela questão se o Chega, depois da questão toda das malas, se ia conseguir eleger ou não, e eu fui ver, por causa do método onde fui ver as eleições de 2024. E o Chega elegeu-se com mais 2.000 votos. Portanto, ainda tinha uma folga. Se a isso adicionarmos o facto do cabeça de lista agora ser um candidato com muito mais credibilidade, tem visibilidade, que é deputado, é uma pessoa com outra credibilidade que pode funcionar, acho que isto vai ficar mais ou menos como estava, porque se não for assim, se para a AD e buscar o terceiro ao PS e o PS ter que perder 10.000 votos. Pá, portanto, a gente dificilmente não vai acontecer. Mesmo que os veialenses não têm esse peso de voto todo e, portanto, penso que vai ficar mais ou menos como estava, 2-2-1. Vai-se manter o resultado. Era só isto que eu queria dizer. Judite, Cláudia... Bem, quer dizer, entrando nesse debate da região, também, por exemplo, um dos candidatos que eu acho que não faz muito sentido, nem percebo porque é que se mantém, é o Francisco Pimentel, não é? Na lista da AD, porque acho que eu saiba, ele não teve grande papel na Assembleia da República, contrariamente ao cabeça de lista que vemos nas notícias, que enfim, tem um papel bastante ativo, não é o caso de Francisco Pimentel. Ele aparece mais vezes nos noticiários como sindicalista do que propriamente como deputado. E muitas das pessoas, em geral do povo, desconhecerá até que ele desempenhe o cargo de deputado. Portanto, foi uma surpresa que o reconduzissem. Mas aí a questão coloca-se da mesma forma. Às vezes, ou talvez por ter passado apenas um ano, os partidos tendencialmente quiseram dar uma continuidade. Quiseram dar continuidade, é a única justificação, não é? Faz sentido. Mas não faz sentido, aí já não faz sentido que o PS não tenha mantido a continuidade. Sim. Aí já não faz sentido isso, é verdade. Judite.
Pois, para encerrarmos relativamente ao PS, à coligação, eu concordo com a Cláudia, realmente Paulo Muniz tem feito um trabalho fantástico e se calhar, como comunica muito bem, acaba por ensombrar um pouco Francisco Pimentel, não é? Que na verdade aparece mais como sindicalista, mas penso que também porque Paulo Muniz trabalha muito e comunica bem, chega mais facilmente às pessoas. Em relação ao PS, olha, gostei de ver Sérgio Ávila, que já não vi há muito tempo, está mais ou menos igual, mais cabelo branco, menos ruga, está mais ou menos igual, porque esse também foi outro que durante este ano... No caso dele, mais ou menos igual é um elogio. Nunca apareceu e, portanto, agora tivemos a oportunidade de o voltar a ver. Relativamente à Renata Correia Botelho, sei que como poeta é boa, mas infelizmente a maioria dos açorianos não lê poesia e, portanto, não vão saber quem é Renata Correia Botelho. Sim, eu percebo as dúvidas da Graça. Mas eu também percebo, quer dizer, o terceiro lugar de uma lista é um lugar importante. Logicamente, seria de feial. Que é o que está em cima da mesa. Nacionalmente sempre foi. Cláudia, que na realidade é o que está em cima da mesa. Mas eu não sei explicar isto, não faço ideia. Claro. Porque os dois primeiros do PS e os dois primeiros do PSD estão basicamente assegurados. O que está em cima da mesa é o terceiro, manutenção. Sempre foi. Exatamente. Portanto, não compreendo isso, mas isso também não é um problema meu. E também me parece que, como a Graça dizia, que se vai manter o 2-2-1 e, portanto, a Renata não seria nem será eleita. O resultado final é muito difícil. É difícil. Muito bem, e muito rapidamente podemos olhar ainda o tema de Leão XIV, assim é que é um novo Querias Papa da Luís Igreja. XIV para a Igreja, não vai rolar. O novo Papa da Igreja Católica, 1 minuto sensivelmente, Graça. Bom, eu devo dizer que fiquei agradavelmente surpreendida com a escolha do nome, porque neste momento ainda temos muito pouco para saber, mas aquilo que se costuma dizer é que o nome do Papa é basicamente como se fosse o seu programa de governo, ou seja, é a primeira pergunta que lhe é feita, qual é que é o seu nome. E ele foi muito claro a dizer que o tinha escolhido muito devido ao Papa Leão XIII, que foi aquele que fez a encíclica Rerum Novarum, ou seja, deve querer dizer renovar, que na sua doutrina social da Igreja e no Concílio Vaticano II, que modernizou a Igreja em termos, novamente, da doutrina social da Igreja. E a gente pode pensar, mas isso não é o normal, a doutrina social da Igreja, que no fundo aquilo que nos convoca é para uma leitura do Evangelho à luz das questões concretas que afligem a sociedade, nomeadamente a pobreza e a desigualdade, que deveríamos achar que era para isso que a Igreja servia e que esse era o pensamento de Cristo. Mas na realidade... isto parece óbvio, mas até ao século passado a Igreja encarou a pobreza como uma visão determinista, como uma condição estabelecida por Deus. Era como se a pessoa é pobre porque Deus quis assim, mas que a vida eterna iria compensá-la. Ou seja, a grande preocupação era com a recompensa no paraíso e menorizando os problemas e as aflições da vida cotidiana das pessoas. E o Papa Leão III, no Rerum Novarum, criou aquilo que hoje nós conhecemos pela doutrina social da Igreja, em que defendia a separação entre a Igreja e o Estado, em que todos deviam ter o acesso e a garantia da propriedade privada e que... E isso foi muito inovador, que foi a definição de um salário justo. Ele até foi acusado na altura por ser marxista, que era o salário justo é aquele que garante condições de uma vida digna para o trabalhador, para a sua família e possibilidades de poupança para enfrentar previstos de fatalidades futuras. Eu não podia dizer as medidas da educação, mas a Graça diz o programa. Filha, mas isto é um tema. Não, isto não é o programa do Papa todo, não. Isto é a doutrina da Igreja. E aquilo que ele disse... Não dá tempo de gente falar. Se vocês não interromperem, é mais rápido. E para concluir, e aquilo que ele faz, o paralelismo que achei muito engraçado, é que ele faz a doutrina da Igreja baseado na Revolução Industrial, que causou imensos problemas sociais, em que o trabalho braçal foi substituído pela máquina, e ele faz o paralelismo pelaquilo que vem aí, que é da inteligência artificial,
artificial, em que vai haver imensas pessoas que vão ficar sem o trabalho, em que a sociedade vai ter que se repensar e em que a Igreja tem que fazer parte desta solução. E, portanto, isto para mim, que sou uma fã da inteligência artificial, que não devemos lutar contra, mas que nos devemos preparar para essa mudança, não lutar contra, e, portanto, é um excelente sinal. Judite. Olha, no último programa eu tinha dito que não me admiraria que o Papa fosse americano. Não é porque eu tenha capacidade divinatória, nem nada disso, mas porque, dada a conjuntura... Não, tem sempre uma questão de conjuntura. Tu já acertaste com o Marcelo e ia ficar cheio. E porque a eleição do Papa é um ato político. Chamava sempre o Marcelo de Xexé. À minha semelhança. A eleição do Papa é um ato político. Nos tempos conturbados em que nós vivemos, de conflitos, de guerras, enfim, é importante termos uma igreja forte, e penso que no conclave também se pensou isso, e se pensou que, apesar de o Papa Leão XIV ter dupla nacionalidade, mas a verdade é que ele nasceu em Chicago e, portanto, de nascimento é americano, depois tem nacionalidade peruana também, porque viveu lá muito tempo. Também foi um missionário, mas parece-me que foi também um missionário, portanto um agostiniano. Eu penso que aqui pesou muito o facto de ele ser americano e, portanto, neste momento de guerras, a América pode e é muito importante para se acabar com estas guerras, e que o Papa Leão XIV possa ser uma ponte. Aliás, no seu discurso no seu discurso inicial, no dia em que foi eleito, ele falou de pontes, de diálogo, de encontros, e, portanto, parece-me, e tendo em conta que Trump não era um minuto convencido, deve achar com certeza que foi graças a ele que o Papa foi eleito, e, portanto, penso que este Papa poderá fazer essas pontes entre a América e a Europa, e tentar uma solução para encontrarmos a paz para as guerras que nos preocupam tanto. Muito bem, Cláudia Cardoso. Genericamente, e para ser muito rápida, eu acho que o discurso inicial do Papa deu sinais positivos, não é? A naturalidade, também percebi que tinha algum interesse estratégico, que fosse o facto de ele ser norte-americano, não terá sido descurado, ou não foi um acaso, digamos assim. E, em geral, portanto, um Papa que valoriza as questões da paz, condena as guerras em curso, é contra a pena de morte, é um opositor declarado às políticas de Trump, o que é sempre um bom sinal. Oposto também a diversas, e é atento, naturalmente, a questões sociais. Agora, há aqui, por exemplo, algumas matérias em que ele parece ser bem mais conservador do que era Francisco, e é isso que teremos que ver qual será o desenvolvimento, nomeadamente nos aspectos relacionados com as políticas e a visão que Francisco tinha sobre as minorias, o LGBT, a questão das mães solteiras, que vocês sabem bem qual era a posição do Papa Francisco. Este parece que, pelo seu histórico, é bastante mais conservador e já condenou publicamente. Mas a Igreja não é contra as mães solteiras, é contra as mães divorciadas. Mãe solteira, e, portanto, não tem problema na Igreja. Aquilo que ele diz, aliás, disse já anteriormente, ao facto de ter assumido de ser Papa, lamentou, uma vez quando ainda estava no Peru como missionário, lamentou a simpatia por práticas contrárias ao Evangelho, referindo-se ao estilo de vida homossexual. Portanto, começa aqui a dar algumas indicações de que não será tão tolerante como Francisco era com essas matérias, o que eu acho que é uma pena. Enfim, mas é isto. E na nossa reta final do nosso programa não pode faltar as nossas quedas altas, Judite. Bem, em queda, o Almirante Gouveia e Melo, porque hoje, dia em que estamos a gravar, quarta-feira, foi o dia escolhido pelo Almirante para anunciar que ia ser candidato à presidência da República. Ora bem, isto não era nada que nós não soubéssemos, toda a gente já sabia, ele é que ainda não tinha dito, mas a partir do momento em que ele renunciou a ser reconduzido no cargo de chefe de Estado-Maior da Armada, portanto, percebeu-se que as intenções dele eram outras. Acho que o timing que ele escolhe não está em causa a sua candidatura, nem a sua competência. O que está em causa é o timing escolhido por ele para fazer esse anúncio,
3 dias antes de um ato eleitoral que é tão importante para os portugueses e, portanto, que vem desviar um bocadinho as atenções. E é por isso que eu coloco em queda, porque não havia necessidade, podia ter esperado para segunda-feira para o fazer. Em alta, pois, coloco Cláudio Lopes pela indicação que teve para presidir ao Conselho Diretivo do Instituto da Vinha do Vinho dos Açores, pela Secretaria Regional da Agricultura e da Alimentação. Ele que até agora foi responsável pelo Serviço de Desenvolvimento Agrário da Ilha do Pico e, portanto, fiquei muito, muito feliz e muito orgulhosa porque sou amiga dele, mas também reconheço que é uma pessoa muito competente e, portanto, de certeza irá fazer um excelente trabalho. Cláudia Cardoso. Bem, Em alta. O que é que eu pus aqui? Em alta, eu tinha colocado a questão da situação recente de termos um novo Papa como importante para a consolidação também, naturalmente, como dizia a Judite bem, da questão dos católicos que precisam de uma igreja sólida e consistente. Em baixo eu tinha colocado aqui 2 questões. Uma, a morte recente, esta terça-feira passada, de Pepe Mujica, que foi o presidente do Uruguai, como sabe, que era um presidente, foi um ex-guerrilheiro, era um homem de esquerda e era uma referência latino-americana, morre aos 89 anos, sempre teve um estilo de vida muito franciscano, de grande pobreza, não vivia no Palácio Presidencial, enfim, é uma perda substancial, se virem as intervenções dele ao longo da história perceberão isso. E há um outro elemento que eu gostaria de colocar aqui em baixo, porque toca às raias do caricato, e a gente, quando toca assim as raias do caricato, é sempre interessante referir isso, que tem a ver, como sabem, o Governo Regional não paga os apoios e as questões relacionadas com a agricultura e com a lavoura. Já vem de há muito tempo, tem acontecido sistematicamente, os lavradores têm refilado, e o Presidente do Governo Regional hoje diz esta pérola preciosíssima. Explica porque é que o Governo não paga. Então, atribui, na Antena 1 Açores, em grande parte à burocracia da República, à burocracia da União Europeia e ao grande apagão que houve no passado dia 28 de Abril. Portanto, eu acho que o nosso Governo Regional já roça o andótico. Agora as dívidas não são pagas porque houve um apagão nacional. Enfim, era isto que gostava de dizer. Graça Silveira. Bom, em queda, estava aqui numa dúvida, porque são tantas as quedas que fica difícil escolher. Mas acabei por me decidir o facto do Governo não pagar às instituições que neste momento estão a fazer, têm um papel determinante nas dependências. Quer dizer, o problema das dependências na região, a ciência é grave. Desculpa, eu é que pensei. Não, é grave, mas quer dizer, neste momento as dependências estão a atingir um problema social que nós não temos a noção do que está debaixo do tapete. As poucas instituições que têm dado um contributo fundamental para acolher os dependentes e fazer todo um trabalho de recuperação e de inserção social já vieram dizer que se o Governo não pagar, não vão continuar a poder receber dependentes. E isto, quer dizer, é o caos. Se já não temos dinheiro para isto, quer dizer que a situação não está nada fácil. Em alta, temos uma duplicação. Eu não podia deixar de colocar em alta o primeiro presidente do IVV, o engenheiro Cláudio, foi meu colega no ISA, gosto imenso do Cláudio, tem toda a competência para assumir o cargo, conhecimento técnico, porque ele fez a sua especialidade em vitivinicultura, e depois tem uma liderança que eu aprecio, que é suave mas firme, e portanto acho que está muito bem entregue o primeiro presidente do IVV ser o engenheiro Cláudio. E é desta forma que encerramos mais um Política de Saltos Altos. Continuo desse lado com a sua rádio de eleição. Política de Saltos Altos. Todas as quintas-feiras às 13 horas no Rádio Clube de Ângela. Política de Saltos Altos com Cláudia Cardoso, Judite Parreira e Graça Silveira. Moderação, Ana Evangelho.
Política de Saltos Altos, no Rádio Comercial.